Olá, nesta análise vamos mergulhar de cabeça numa daquelas questões que acompanham a humanidade desde sempre. Como é que se constrói uma sociedade em paz? E para isso, vamos olhar pelas lentes de três pensadores que mudaram o jogo e explorar as respostas deles a um quebra-cabeças que, na verdade, continua a nos desafiar até hoje. Pois é, como é que se sai do caos para chegar na ordem? E talvez mais importante, o que a gente precisa abrir mão para conseguir essa estabilidade? É uma troca que toda a sociedade, de um jeito ou de outro, acaba sendo forçada a fazer. Para entender as soluções que eles propuseram, a gente precisa primeiro entender a raiz do problema na visão de cada um, o estado natural da humanidade. É exatamente aqui que as visões deles se separam de uma forma, bem, dramática, e é isso que vai definir todo o resto. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse desacordo fundamental. A forma como se enxerga a natureza humana, se somos bons por natureza ou egoístas, é o ponto de partida que molda toda a filosofia política de cada um deles. E nossa, que diferença, hein? Para Hobbes, que escreveu durante a violenta Guerra Civil Inglesa, a vida sem governo é um pesadelo, uma guerra de todos contra todos. Já para Rousseau, o problema não é a natureza humana. Pelo contrário, ele viu o homem no estado natural como um ser inocente. Foi a sociedade que, ao tentar aperfeiçoá-lo, acabou por corrompê-lo e criar todas as suas misérias. Partindo dessa visão bem sombria da natureza humana, Hobbes propôs uma solução, digamos, drástica. Uma solução que valoriza a ordem acima de tudo. No fundo, a motivação máxima, segundo Hobbes, é a autopreservação. É aquele desejo profundo de escapar do medo constante de uma morte violenta que leva as pessoas a procurarem uma saída da sua condição natural. E a solução é esta, a criação de uma entidade todo-poderosa que Hobbes batizou de Leviatã, em referência ao monstro bíblico. Esse homem artificial é o Estado, e para funcionar o seu poder tem que ser absoluto e indivisível. O ponto central é como isso acontece, através de um contrato social. Funciona em três passos. Primeiro, as pessoas cedem o direito de se governarem a si mesmas. Segundo, elas autorizam um soberano, uma pessoa ou um grupo, a agir em nome delas. E terceiro, todo o mundo concorda em obedecer. É a troca definitiva, liberdade individual por segurança coletiva. Porque para Hobbes não existe meio termo. Sem esse poder avassalador para manter todo o mundo na linha, a sociedade desmoronaria de volta ao conflito. Um governo fraco é quase tão ruim quanto governo nenhum. O poder não pode ser dividido. Mas claro, nem todo mundo concordou com essa visão absolutista. Vamos agora ver como Montesquieu constrói uma ideia muito diferente de governo, baseada não no medo, mas sim no equilíbrio. Montesquieu rejeitou completamente essa ideia de uma solução única para todos. Para ele, a virtude de um bom governo não está na força bruta, mas sim na moderação, adaptada à realidade de cada povo. E o que é fascinante aqui é a ideia central de Montesquieu. As leis não são só princípios abstratos, elas precisam ser moldadas pelo contexto, o que ele chamou de o espírito das leis. Como dá para ver aqui, fatores como o clima, que pode influenciar os hábitos, ou o comércio, que precisa de confiança, tudo isso deveria dar forma à legislação. Tentar impor leis que ignoram isso é uma receita para a tirania. Ele dizia que penas muito severas, na verdade, são um sinal de um governo tirânico e ineficaz. A moderação e a prevenção são as chaves para evitar a corrupção do Estado. A lei deve ser um guia, não um chicote. Essas ideias, mesmo tendo séculos, revelam uma tensão que continua no coração da política moderna. A gente vê ecos desse debate o tempo todo. E este quadro ilustra perfeitamente essa tensão. De um lado, a prioridade máxima é a segurança e a ordem de Hobbes. Do outro, a moderação e a liberdade de Montesquieu. Um tema anarquia, o outro tema tirania. Mas, e Rousseau? Ele rejeitaria essa troca por completo. Para ele, a verdadeira liberdade não é algo que se troca por segurança. Essa pergunta enquadra perfeitamente o dilema entre Hobbes e Montesquieu. Só que Rousseau faria uma pergunta diferente. Como podemos ser totalmente livres e totalmente seguros ao mesmo tempo? A resposta deles estaria na vontade geral, onde o próprio povo governa a si mesmo. E assim, obedecer à lei é obedecer a si próprio. No fim das contas, cada debate sobre vigilância do Estado, sobre regulação da economia ou sobre direitos individuais é, de alguma forma, uma continuação dessa conversa. A busca pelo equilíbrio perfeito continua. A questão que fica é, no nosso mundo tão complexo, para que lado a balança está a pender? Para o Leviatã da segurança? Para o equilíbrio da moderação? Ou para a volátil vontade geral? E qual é o preço que estamos dispostos a pagar por essa escolha?